estava vindo aqui inteligência artificial, que de fato é uma super entrega. E aí eu estou fazendo aqui vários merchandisings de várias pessoas que eu já anotei aqui no meu caderno também, que depois eu vou cobrar a propaganda, né? Falei da Sabrina, da Baeza, do Cris um pouco. E eu acho que uma das pessoas que talvez seja interessante ouvir nesse podcast nesse sentido é o Alexandre Chiavegato. O Alexandre é uma das pessoas que mais tem pensado em inteligência artificial. Ele é docente da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP. E sim, essa é a ideia de você trabalhar com dados em saúde de uma forma inteligente, claro, respeitando tudo que se tem pensado como legislação e proteção de dados, né? Aqui um outro parênteses importante, quando a gente fala em produção de data em saúde, o respeito, o zelo que a gente tem que ter por essa coleta de dados. Então, quando anonimizar dados, quando não identificar paciente, que dado transita, quem tem acesso a dados, talvez quem esteja ouvindo pense assim, ele está falando da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Não somente. A LGPD é um arcabouço legal que disciplina muito como a gente tem que se comportar em relação a dados, mas cada vez mais a gente tem que pensar numa LGPD da saúde, para entender quais são os dados, como fazer a coleta deles e como a gente estrutura esses dados para permitir que a gente tome decisões inteligentes. A inteligência artificial está aí para isso, modelos preditivos que têm vasta publicação científica a respeito também, todas as outras interfaces que a gente tem, a interoperabilidade, né, os padrões de interoperabilidade estão aí para isso. Então, sim, a gente tem que empregar, a gente primeiro tem que saber como a gente quer fazer a coleta desses dados, e aí ter vários sistemas coletando a mesma informação que não se dialogam, e tem uma figura da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, que é a RNDS, que é a grande promessa do DataSUS dentro da Estratégia de Saúde Digital 2020-2028 para o país. Tem uma figura disso bem emblemática, depois eu posso até compartilhar aí com vocês, mas nas redes vocês acham tranquilamente, que são todos os sistemas de coleta de informação do Ministério da Saúde, sistemas, por vezes, que estão descontinuados, e a não integração, a não interoperabilidade desses sistemas. Então, eu acho que a gente tem uma promessa muito grande com a RNDS, com a Estratégia de Saúde Digital, nesse sentido, e aí o zelo que a gente tem que ter, né? Não adianta só a gente pensar, modelo preditivo, prontuário eletrônico, sistema de informação, se a gente não tem um zelo para a coleta desses dados. E aí eu estou claramente querendo falar sobre dados em saúde, que inclusive tem sido objeto, né? A gente tem aí pós-graduações, a gente tem pessoas se especializando, mestrados, doutorados em relação a isso. Cada vez mais a gente tem que ter esse zelo com o dado, porque a gente só consegue, isso é muito claro, né? A gente só consegue tomar uma decisão com um dado se a gente sabe o que a gente quer medir, e se a gente estrutura a forma como a gente quer coletar. Se a gente não sabe o que a gente quer medir e se a gente não sabe como estruturar, o dado que a gente vai ter ali tem pouco significado. A gente não consegue dizer para o que ele foi coletado, nem qual foi a forma mais adequada. Agora, se a gente sabe o que a gente quer medir e se a gente pensa em estruturas para isso, eu acho que a inteligência artificial, o modelo preditivo, sistemas de informação, tem o potencial muito grande de transformar a realidade sanitária do país. E aí, né, mais uma vez, a RNDS, Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028, compram essa ideia muito claramente e pautam isso para dentro do Ministério e do Sistema Único de Saúde, né?